A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos. Nós estamos juntos mais uma vez nessa oportunidade tão graciosa que o Senhor nos concede para juntos estar meditando na verdade da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema: nova vida pelo novo nascimento. Então vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João. Nós iremos ler 2 versículos da Palavra de Deus. João, capítulo 3, os versículos 3 e os versículos 7. Assim diz a Santa Palavra de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, em nome de teu amado Filho Jesus, nós estamos diante do Senhor para te dar muitas graças pela liberdade em que o Senhor nos concede em poder proclamar a tua palavra. Pai, que nesta oportunidade nós rogamos ao Senhor para que o teu maravilhoso Espírito traga o entendimento para todos aqueles que nos escutam nessa oportunidade. Leva esses amados a compreenderem, a entenderem e a crerem no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele realizou lá na cruz. Meu Pai, existem muitas pessoas nesse momento carecendo de salvação, carecendo de regeneração. Pelo Teu Espírito, traga a revelação, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, o novo nascimento, ele é o início da nossa vida cristã. Sem novo nascimento, não há possibilidade de vermos o reino de Deus. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em buscar as bênçãos de Deus. E, de fato, elas receberão as bênçãos de Deus, mas não terão o Deus das bênçãos. Hoje as pessoas, elas não estão interessadas em Jesus Cristo. Elas estão interessadas em que Jesus Cristo pode dar a elas. Porque se elas estivessem interessadas em Jesus Cristo, elas iriam se reunir como igreja para buscar o Senhor, não para buscar aquilo que Ele pode dar. Porque Deus, Ele depositou todas as suas bênçãos em Cristo. Agora, se nós temos Cristo, a palavra fala em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem tem Cristo é uma pessoa abençoada com toda sorte de bênçãos. E para ter Cristo, ou em outras palavras, nós só podemos ter Cristo quando cremos em nosso novo nascimento. Agora, vocês observam aqui, neste Evangelho de João, que Nicodemos, ele era um homem mestre em Israel. Em João 3,10, vai mostrar exatamente que ele era mestre em Israel e ele não compreendia sobre o novo nascimento. Assim também como muitos crentes que nunca nasceram de novo, eles têm uma noção do que é o novo nascimento, mas nunca ganharam esta experiência.
Então, para você que está me ouvindo, eu quero falar com todo o amor do meu coração, com toda a alegria, para que você possa estar bem concentrado, bem atento e ouvir aquilo que a gente vai dizer nessa oportunidade, porque isso aqui vai depender aonde você irá passar a eternidade, ou se você vai perecer eternamente pelo fato de não nascer de novo, ou então você vai viver com o Senhor a partir de hoje e por toda a eternidade. Então hoje você vai saber o que é o novo nascimento. Em primeiro lugar, o novo nascimento, ele tem que ser como diz a Escritura. Então nós temos que crer como diz a palavra de Deus, não muitas vezes como nós pensamos que é. Porque se a tua experiência não estiver fundamentada como diz a palavra de Deus, a tua experiência não é a verdadeira. Você continua sendo um cabecinha de minhoca, um bom crente religioso, e se você morrer hoje, você pode perecer eternamente. Então fique bem concentrado, pegue um papel, pegue uma caneta, anote os textos que vamos citar aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o novo nascimento, quem processa isso é o Espírito Santo. A palavra vai mostrar em Tiago 1, verso 18, a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, Ele, Deus, nos gerou de novo pela palavra da verdade. Então, é quando você crê naquilo que está escrito, que diz a respeito do novo nascimento. Porque às vezes você pode crer na Bíblia inteira e não nascer de novo. A palavra fala que é segundo o querer de Deus, que Ele nos gerou, gerou é nascer de novo, pela palavra da verdade. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, a Bíblia diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu quero que você preste atenção, que aqui está mostrando de uma forma tão clara, tão explícita, tão profunda, que nós fomos regenerados. Regenerado significa gerado de novo pela palavra da verdade. É a palavra de Deus quem vai nos gerar, quem vai nos dar vida nova. Amados, eu estou dizendo isso porque existem muitas pessoas que estão crendo em vão. Já pensou? Você crer em vão? Porque o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós em 1 Coríntios capítulo 15, 1 e 2, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Tem muita gente crendo, mas crendo em vão. Não está crendo como diz a palavra de Deus. Jesus disse lá em João 7,38, em verdade, vos digo, que todo aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, o autor do novo nascimento é o Espírito Santo. E ele nos guia à verdade da palavra. E a verdade da palavra é Cristo. Agora, entenda uma coisa, que o novo nascimento não é uma mera mudança exterior. Não é uma simples mudança de vida. É uma profunda mudança de vida. Novo nascimento não é você se esforçar para ter uma vida melhor. O novo nascimento, meus queridos, ele é a linha divisória entre o céu e o inferno. Porque, aos olhos de Deus, há somente dois tipos de pessoas nesta terra: aquelas que estão mortas em pecados e aquelas que andam em novidade de vida, ou seja, aquelas que foram renascidas em Cristo. No âmbito físico, não há um estado entre a vida e a morte. Um homem, ou ele está morto, ou ele está vivo. O novo nascimento é um milagre realizado em nós, sobre o qual podemos estar pessoalmente conscientes. É uma maravilha interna e eterna.
eterna no coração de todo aquele que creu. Então, nós só podemos ter nova vida pelo novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Novo nascimento é uma troca de natureza, é uma troca de coração. Esta promessa Deus já havia prometido para nós lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, nos versículos 26 e 27, que diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E não para aqui. E o verso 27 ele diz assim: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Está vendo aqui, irmãos, que maravilha que é isso? Novo nascimento é uma troca de natureza. É Ele lá naquela cruz tirando o nosso velho coração e nos dando um novo coração. Então, para que a gente possa perder esse velho coração, é necessário que nós venhamos a morrer com Cristo. Paulo vai dizer que ele estava crucificado com Cristo, por isso ele não vivia mais, mas agora era Cristo quem vivia nele. Então o novo nascimento é isso, é não mais eu, mas Cristo. O velho homem, a velha natureza adâmica foi colocada no corpo de Cristo na cruz, e ele crucificou e nos fez morrer com ele. E fomos sepultados com ele. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2:6, que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então isso é novo nascimento, né? Então, amados, ou eu e você, nós somos santos ou pecadores. Eu e você, nós somos espiritualmente vivos ou espiritualmente mortos. Nós somos filhos de Deus ou filhos de Satanás. Então, eu quero que você preste atenção que, em vista deste fato solene, quão significativa é a pergunta: eu já criei em meu novo nascimento em Cristo? Se a resposta é não, e se você morrer nesta condição, você vai desejar nunca haver nascido. Por quê? Aquele que não nasceu de novo é ímpio, é um perverso. E a Bíblia diz no Salmo 9, versículo 17, qual será o destino dos perversos e dos ímpios. Salmos 9, 17, a Bíblia diz assim: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Está vendo aqui? Isso aqui é muito duro, isso aqui é terrível, porque os perversos eles serão lançados no inferno. Por quê? Porque eles vivem em uma prática de pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que quem comete pecado é do diabo. Confira na sua Bíblia em 1 João 3,8 e não se assuste com essa verdade, porque Deus, ele nunca erra, Deus é verdadeiro, seja todo homem mentiroso. Ainda que você não acredita nisto, a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, não é de Deus. Não é de Deus. E os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Por isso que muitos pensam que o novo nascimento é você ser apenas batizado, ou ser membro da igreja, ou ser um líder, ou elogiado. Mas isso, a Bíblia diz que não é novo nascimento, porque se não houver certeza do seu novo nascimento, por favor, meu querido, evite evasivas, mas peça ao Senhor que lhe dê a certeza do seu novo nascimento. Porque a palavra fala que todo o que pede, recebe. E o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta muitos obreiros sensacionais que naquele dia serão condenados por não terem crido no seu novo nascimento em Cristo. Olha o que diz, por exemplo, em Mateus, capítulo 7, os versículos 22 e 23. Jesus disse assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, tem muita gente que acredita em ilusão, mas não acredita, não crê naquilo que Deus disse na sua palavra. Hoje as pessoas estão buscando aí os profetas, e Deus disse para a gente não dar ouvidos aos profetas. Mas o problema é que nós gostamos de dar ouvido a esses profetas com as suas profetadas mentirosas, enchendo o coração das pessoas de ilusões, não da verdade da palavra. Confira em sua Bíblia, em Jeremias capítulo 23, versículo 16, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está vendo aqui? Esses profetas mentirosos enchem o seu coração de esperança. Eles vêm com uma palavra assim: eis que eu te digo. Querido, joga isso fora, não tem valor nenhum. Creia naquilo que Deus disse na sua palavra. Essa é a profecia verdadeira para a minha e para a sua vida. A palavra fala em Jeremias 23, 23, verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, e eles contudo profetizaram. Deus não pediu para eles profetizarem aquilo que não está escrito, aquilo que Deus não ordenou. E eles estão indo e profetizando aquilo que não vem da boca do Senhor. Por isso que tem muitos crentes enganados, iludidos, vivendo uma vida miserável. Por quê? Porque estão vindo esses profetas com as suas profetadas mentirosas. Queridos, a Bíblia diz o seguinte, aí em Jeremias 20, no capítulo 23, vamos ver agora o versículo 25 e 26, que diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Amados, o maior profeta que temos que escutar é o Filho de Deus, é Cristo Jesus. E se você e eu não dermos ouvido a esse profeta, queridos, nós iremos perecer. Por quê? Porque é assim que a Bíblia diz: não se engana, não se iluda. A palavra fala no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, diz assim: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. E esse profeta aqui é Jesus. E Deus nos fala pelo Filho. A palavra fala em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Amados, e lá na época do Novo Testamento, havia lá um grupo de líderes religiosos que impunham sobre os outros o peso de seus compromissos religiosos até a última grama. Tinham mais burocracia do que podemos imaginar. Interessante, amados, que esses líderes religiosos eram os fariseus, boas pessoas em muitos aspectos, mas especialistas no uso incorreto das leis do Antigo Testamento, considerando-as mais um conjunto aí de regras complicadas que meios para o conhecimento da graça de Deus. E não é de admirar que o nosso Senhor Jesus Cristo disse algo pesado sobre eles, lá no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 4, que diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha, queridos, algum tempo atrás nós pregamos a palavra para uma pessoa, e ela era escrava da religião.
ela era escrava do pastor da sua igreja. Ela fazia tudo, aquilo começou a cansá-la, até que um dia ela pôde, pela graça do Pai, ouvir a sua inclusão no corpo de Cristo. Ela nasceu de novo. Ela me disse em lágrimas: Pastor Cláudio, eu dou graças a Deus porque agora aquele peso das minhas costas foi tirado. Eu sou uma liberta em Cristo. Jesus Cristo é a minha vida. Eu fui crucificada com Cristo. Eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Hoje eu tenho convicção. Eu tenho certeza de que Cristo é a minha vida e ninguém mais me engana. Queridos, que maravilha isto. Uma pessoa ter os seus olhos abertos e poder crer na pessoa de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição com Ele. Ela foi liberta da escravidão da religião, da escravidão de homens. Agora ela vive para o Senhor, não vive para si, também não vive mais para homens. Lá em Atos capítulo 15, verso 10 e 11, a Bíblia diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. É pela graça. O que é graça? Graça é Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece. Amados, nós podemos verificar claramente que aqueles religiosos na época de Jesus, e hoje não é diferente, eles gostavam de amarrar a religião às costas das pessoas para vê-las se contorcer. E o interessante é que, embora elas tivessem regras, elas não tinham a verdade, não tinham a realidade. Embora fossem admirados como boas pessoas, eles não tinham Deus. Olha, amados, não importa o quanto eles fossem piedosos, por dentro eles estavam apodrecendo. E na verdade, embora não soubesse, a sua religião era mais um impedimento que uma ajuda, pois eles buscavam a glória de serem vistos pelos homens. Jesus disse para seus discípulos assim, olha, com relação aos religiosos, lá em Mateus 23, verso 5: pratico, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Eles praticam, mas eles querem ser vistos, querem ser reconhecidos. Porque o religioso, todo religioso, ele gosta de ser aplaudido, de ser reconhecido. Agora, irmãos, entendamos uma coisa, que a partir da queda, a palavra de Deus, ela compara o ser humano como a serpente e a víbora. Infelizmente, não nos compara com um passarinho ou carneirinho ou qualquer animal dócil, benigno, mas sim com a espécie mais horrível e execrável de toda a criação. A Bíblia diz no Salmo 58, verso 3 e 4, olha que texto pesado, mas é a verdade: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Então a palavra mostra aqui claramente que desde o nascimento a criança já nasce mentirosa. Ninguém precisa ensinar a mentira para as crianças. Já nasce mentirosa. Por quê? Porque herdou a natureza dos seus pais Adão. E aquele que mente, Jesus disse lá em João 8,44, que é filho do diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Porque ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pai da mentira é o diabo, e os mentirosos são seus filhos. E não para por aqui. A Bíblia diz que tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os seus ouvidos. Irmãos, isso aqui é muito duro. João Batista, quando aqueles religiosos iam para ser batizados por ele, sabe o que ele disse? Com uma coragem tremenda, em Mateus 3,7, João Batista disse assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista foi muito duro aqui com aqueles religiosos, chamando-os
de raça de víboras. Religiosos eram os pastores da época que ficavam enganando o povo. Não pregava a palavra de Deus para o povo. Não pregava Cristo para o povo. Dava palha para o povo. Será que esse não é o seu caso? Que tipo de alimento você tem comido? Jesus foi muito duro também com aqueles religiosos. Jesus também os chamou de raça de víboras. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, Jesus disse assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Está vendo aqui? Jesus foi incisivo com aqueles religiosos, chamando-os de raça de víbora. Queridos, falando com bastante sinceridade, eu ficaria muito triste se alguém pensasse que o Evangelho diz aos homens: sim, Deus é amor, e porque Deus é amor, Ele perdoa você em Jesus Cristo, aí você pode fazer o que você quiser. Muito bem, irmãos. Mas por causa disso, vira-se uma folha e se começa a viver uma nova vida. Isso seria para mim uma negação do Evangelho. Não. O Evangelho não simplesmente perdoa você e insta com você a voltar a viver uma vida melhor. Não é isso. Ele te dá uma nova vida. Ele não veio para melhorar a nossa vida. Ele veio para nos substituir naquela cruz. Não mais eu, mas Cristo. O Evangelho propõe fazer eu e você filhos de Deus e nos tornar coparticipantes da natureza divina. Porque a sua mensagem é que Deus vem habitar em nós. Você não está entregue a si mesmo. Você não está sendo enviado novamente à tarefa de tentar melhorar a si mesmo. Deus dá a você uma nova vida, um novo começo. Deus dá para você um novo princípio. E você se torna um novo homem e se verá num novo mundo com um novo poder e uma nova esperança. 2 Coríntios capítulo 5, 17, a palavra fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, por mais que seu passado seja manchado, por mais que seu presente seja confuso, e por mais que seu futuro pareça sem esperança, há uma saída. Há uma saída certa, segura, uma saída duradoura, mas apenas uma. Guarde bem isto. Jesus disse que é preciso renascer. Você pode recomeçar a vida nova, e a melhor que você pediu. Você pode se livrar do eu desprezado e pecador e se transformar em uma nova pessoa, em um ser puro e santo e tranquilo, cujos pecados foram apagados. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao morrer na cruz, nos incluiu no seu corpo. Romanos capítulo 6, 6 e 7, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Amados, temos certeza que o novo nascimento é obra divina na experiência humana. E Deus pode fazer isso em qualquer pessoa. Você e eu precisamos morrer para o pecado, pois não há outro processo de renascer senão pela morte. Então, assim sendo, Jesus nos fez morrer no seu corpo, Jesus, ao ser levantado da terra, nos atraiu no seu corpo, e cada um de nós que cremos no Senhor, morremos em seu corpo, porque está escrito em 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por todos, mas eu também morri com ele. Isso é o que diz a palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem.
graça e paz.